Confiei, Senhor, na vossa misericórdia. Meu coração exulta porque me salvais. Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, 19 de fevereiro, ano 2023, sétimo do tempo comum. O Senhor nos convida a amar a todos sem exceção, até os que não nos querem bem. Assim, nos aproximamos da santidade e da perfeição do Pai do céu, e somos reconhecidos como seus filhos. Com a Eucaristia, aprendemos a pôr nossa glória em Cristo e a nos opormos ao espírito mundano que nos leva ao pecado. Estamos novamente aqui, através da Rádio 87.9 FM, a rádio da família Ibiramense, a nossa rádio comunitária, para trazer o programa Minutos do Evangelho, realizado pela Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Huberto. Iniciamos então o nosso programa deste domingo, fazendo a oração do ano vocacional, a oração vocacional 2023, do ano vocacional 2023. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Nesse domingo, a gente vai trazer um programa, como a gente sempre tem feito, mais de um ano já que a gente está aí fazendo programa aqui na Rádio Comunitária. Vamos trazer um momento com Maria, uma devoção à Nossa Senhora, já daqui a pouquinho, depois dessa música, desse início de programa. Vamos trazer também os santos da Santa Igreja, dessa semana que passou, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, com o quadro A Palavra à Igreja, com esse quadro, com a Palavra à Igreja. A gente vai trazer hoje os agradecimentos do CPC da Capela Nossa Senhora de Lourdes, do sucesso da festa deles, que aconteceu no dia 11 e no dia 12, agora recente, Vamos trazer também a agenda da nossa paróquia, músicas, louvor, agradecimento, reflexão, conhecimento da fé, da tradição e do magistério da nossa Santa Igreja. Tudo isso teremos no programa Minutos do Evangelho deste domingo. Quero também conclamar aqui, nós já estamos com um novo pároco, o padre Carlos Humberto, padre Carlão, como ele gosta de ser chamado. Eu tive a oportunidade de participar na última quarta-feira da primeira missa que ele celebrou aqui na paróquia, na Igreja Matriz, foi na quarta-feira, uma missa muito bonita, uma homilia muito bem colocada. Esperamos que o padre Carlão traga novos ares aqui para a nossa paróquia, um novo gás e um novo alento aí para os trabalhos que a paróquia necessita. Vamos bendizer a Deus por essa presença dele aqui no nosso meio. Vamos então ficar com uma música agora e depois a gente já vem aí dando continuidade ao programa com o quadro Momento com Maria. E vamos falar então da Mãe do Senhor, Nossa Senhora Santíssima. Maria tem muitas devoções, muitas bem conhecidas aqui do povo brasileiro, outras nem tanto. Tenho pesquisado e procurado trazer alguma devoção de Nossa Senhora diferente cada domingo. Gratificante saber que tem tantas devoções à Mãe do Senhor, não seria por menos, porque Maria realmente é a mãe querida,
ela é a nossa medianeira, a nossa advogada e aquela que nos traz muitas, infinitas graças. Então, por isso, tanta devoção a ela. E hoje nós vamos falar de uma devoção mariana, ainda do mês de fevereiro, né? Eu consegui, felizmente, achar várias, né, para trazer. Então, cada domingo estou trazendo uma diferente. E hoje a gente vai falar de Nossa Senhora da Eucaristia. Né? A data dela é 21 de fevereiro. É Nossa Senhora da Eucaristia. Vou falar dessa devoção, então. Maria, de modo especial, é o templo de Deus por excelência. Ela é a arca da aliança. Ela trouxe em seu seio imaculado o próprio Filho de Deus. De tal forma, amou o Pai e guardou as palavras do seu Filho, que o Filho e o Pai vieram a ela e nela fizeram sua morada. Ao concebermos Maria como habitação do sagrado, compreendemos o quanto Deus nos ama, apesar de nossa condição frágil. É impossível nos aproximarmos de Maria sem nos aproximarmos de Jesus. Maria nos leva a Cristo. Junto de Maria, somos banhados pela luz do Espírito Santo, que acumulou de graça. Em toda a Sagrada Escritura, não há mulher que tenha sido agraciada dessa maneira, a ponto de ter sido convidada para ser a mãe do Filho de Deus. São Lucas nos relata: o Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Aqui, o evangelista nos apresenta Maria como uma nova tenda do encontro de Deus com a humanidade. Coberta pela sombra do Altíssimo, Maria se torna o santuário onde Jesus toma imagem visível. Em Maria, encontramos o primeiro tabernáculo que Jesus habitou por 9 meses. Em Maria, Deus encarnado visita seu povo. Entre todos os santos, a Santíssima Virgem Maria resplandece como modelo de santidade e de espiritualidade eucarística. Maria está de tal modo ligada ao mistério eucarístico que mereceu que o Papa João Paulo II a chamasse de mulher eucarística. Ela viveu esse espírito eucarístico antes que o sacramento da Eucaristia fosse instituído por Jesus. Isto pelo fato de ter oferecido seu seio virginal à encarnação do Verbo de Deus. Logo após o nascimento de Jesus, ela realizou um gesto puramente eucarístico e ao mesmo tempo eclesial. Apresentou o menino Jesus aos pastores, aos magos e aos sumos sacerdotes no templo em Jerusalém. O fruto bendito de seu ventre apresenta-o ao povo de Deus e aos gentios, para que o adorassem e o reconhecessem como o Messias, o próprio Filho de Deus. Para ser como Maria, mulher eucarística, devemos transformar a nossa vida, que deve ser toda ela eucarística. O livro dos Atos dos Apóstolos nos refere que após a ascensão do Senhor ao céu, os apóstolos voltaram de novo ao cenáculo, onde costumavam se reunir. A mãe de Jesus estava ali presente, no seio da igreja. Lucas, o autor dos Atos, não poderia deixar de anotar esse fato. Maria está presente no instante em que vai se resplandecer a igreja. A mãe de Jesus estava com os apóstolos no desabrochar da igreja, no dia de Pentecostes, continuava no meio deles, participando da fração do pão. A Eucaristia, que, por assim dizer, viera dela, que tem com ela relação e origem, era seu alimento de cristã, que caminhava com a igreja. Igreja e Eucaristia são inseparáveis. Não há igreja sem Eucaristia, porque não há igreja sem sacrifício de Jesus que se renova, como não há igreja sem encarnação de Jesus, que se prolonga no tempo. A peregrinação da igreja se faz com a Eucaristia e pela Eucaristia, e com Maria, assunta ao céu, isto é, inseparável da mediação de Maria no céu. E para encerrar esse quadro de hoje, vamos falar que Maria
foi a primeira habitação da Santíssima Trindade, né? O Espírito Santo e Deus Pai e o Filho se fizeram presentes em Maria, né? A escolhida por Deus Pai Todo-Poderoso. Para encerrar, então, esse momento de devoção à Nossa Senhora, né? A Nossa Senhora da Eucaristia, vamos fazer a nossa oração a ela. Nossa Senhora da Eucaristia, Mãe de Jesus e nossa Mãe, estendei sobre nós o vosso manto maternal. Concedei-nos a graça especial que vos pedimos nas novenas que fizemos. Conserve em mim a fome do verdadeiro pão e a sede do verdadeiro vinho. Queremos, em comunhão contigo, doar nossa vida ao Pai e aos irmãos, como Jesus o fez na Eucaristia. Por Jesus Eucarístico, nosso alimento e fortaleza. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 13 de fevereiro a 19 de fevereiro. Então, de segunda até hoje, vamos falar um pouquinho daquelas pessoas que realmente amaram ao Senhor e deram muitas delas a sua própria vida em nome de Cristo. 13 de fevereiro foi segunda-feira, dia dos santos Benigno e Valentim. Todos dois foram mártires. São Benigno. O santo lembrado pertence aos mártires da última perseguição no início do século IV. Diocleciano e Maximiliano, imperadores, foram os perseguidores dessa época. São poucas notícias sobre nosso santo. Ele nasceu e foi ordenado sacerdote em Todi. Enfrentou corajosamente as torturas e a morte. Seu corpo foi recolhido e sepultado por mãos piedosas que o encontraram na estrada de Todi, onde foi martirizado. Mais tarde surgiu um mosteiro beneditino naquele local. São Valentim tornou-se o patrono dos noivos. Qual dos Valentim? O sacerdote romano, que foi martirizado em 268, ou o bispo de Terni, que foi também martirizado 5 anos depois. O primeiro foi apresentado como sendo amigo do imperador Cláudio, o Gótico, e por ele mesmo interrogado. Suas respostas foram admiradas pelo próprio imperador, que se teria dirigido aos presentes nesses termos: escutem a sábia doutrina deste homem. Mas foi mandado ao suplício, pois havia convertido o prefeito e toda a sua família. O segundo Valentim conseguiu converter o famoso filósofo Crato e alguns discípulos, mas mesmo assim foram martirizados. Na terça-feira, dia 14, dia dos santos Cirilo e Metódio, monge e bispo. Os dois irmãos, Miguel e Constantino, escolheram como religiosos os nomes de Cirilo e Metódio. Desenvolveram suas atividades missionárias na Europa Central e são justamente chamados apóstolos dos eslavos. Ambos nasceram em Tessalônica, filhos de um empregado do imperador. Constantino, o mais novo, completou os estudos em Constantinopla, sob Fócio. Foi ordenado sacerdote e iniciou a carreira de mestre. Miguel, no começo, seguiu a carreira política. Quando foi nomeado governador de uma província, desistiu para se fazer monge com o nome de Metódio. Acusados de cisma e de heresia, tiveram de vir a Roma, onde o Papa Adriano II os acolheu muito bem, concedendo-lhes o privilégio de celebrar em língua eslava diante dele mesmo e de grande comunidade cristã. Era uma aprovação solene do método dos santos. Pregavam no seu idioma. Cirilo morreu em Roma em 14 de fevereiro de 869 e foi sepultado na igreja de São Clemente, perto do Coliseu. Ele trouxera as relíquias de São Clemente a Roma. Metódio foi nomeado arcebispo da Panônia, com sede em Sírmio. Voltou para os seus eslavos. Lutou com várias dificuldades até a morte. Voltaram a atacá-lo por causa do uso da língua eslava nos ritos religiosos. Por fim, usavam o eslavo, o grego e o latim. Morreu em 6 de abril de 885. Já na quarta-feira, dia 15 de fevereiro, dia de São Teutônio, presbítero.
Nasceu Teotônio, segundo a tradição, em 1082, na aldeia de Tardinhade, perto de Valença do Minho. Em seguida foi para Coimbra, a fim de estudar humanidades e teologia. Chamado para Viseu por um seu tio, Dom Teodorico, prior da colegiada dos cônegos regrantes, recebeu nessa cidade a ordenação sacerdotal. Recusou o episcopado e entregou-se ao ministério da palavra. No meio de um povo corrompido, deu em muitas circunstâncias provas de sua inviolável fidelidade à virtude da castidade. Aos 70 anos de idade, Teotônio renunciou ao cargo de prior. Viveu 10 anos como simples religioso, ocupado unicamente na obra da sua santificação pessoal, todo entregue à contemplação. Faleceu a 18 de fevereiro de 1160 ou 1162. Na quinta-feira, 16 de fevereiro, Santo Onésimo, o mártir. Lembra aqui que Onésimo é o nome do nosso bispo, Onésimo, Aqui é Santo Onésimo. A única fonte sobre Onésimo que temos é a carta de São Paulo a Filemão. A Filemão, diz São Paulo, apesar de ter eu toda a liberdade em Jesus Cristo, de te prescrever o que deves fazer, prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Eu, Paulo, idoso como sou, e agora preso por Jesus Cristo, suplico-te por Onésimo, meu filho, que gerei na prisão. Ele outrora não te foi de grande utilidade, mas agora te será muito útil, tanto a mim como a ti. Sem dúvida, ele se apartou de ti por algum tempo, para que tu o recobrasses para sempre, mas não já como servo, e sim, em vez de servo, como irmão caríssimo, sobretudo por mim, mas ainda para ti, não só segundo as leis do mundo, mas também do Senhor. Onésimo não foi só escravo fugitivo, mas também ladrão. São Paulo se declara disposto a pagar pelo escravo, se Filemão fizer questão de receber. Filemão era o proprietário, de São Onésimo. Há quem ache que acabar com a escravidão não foi mérito do catolicismo, mas isso de chamar de filho e de irmão caríssimo o escravo fugitivo é só mesmo no catolicismo. Onésimo foi grande testemunha da ressurreição de Cristo. Foi conduzido a Roma e apedrejado até a morte, depois de ter sido bispo de Éfeso. Grande santo, realmente. Na sexta-feira, dia 17, os 7 fundadores dos servos de Nossa Senhora. Só temos o nome completo de Alexandre Falconieri. Dos outros 6, temos os sobrenomes: Monaldi, Maneto, Buonagiunta, Degli, Amidei, Uguccione e Sosteghini. Em 15 de agosto de 1233, tiveram uma experiência sensacional. Todos pertenciam a um grupo de poetas da região umbro-toscana. Esses poetas costumavam fazer versos, laudes, diante de uma imagem. Nesse dia, a imagem de Nossa Senhora se mexeu e apareceu-lhes, toda dolorosa, por causa das lutas fratricídias de Florença. A cidade, desde 1215, estava dividida em 2 famílias beligerantes, os Guelfi e os Ghibellini. Os 7 jovens resolveram fazer alguma coisa pela paz. Constituíram a Companhia de Nossa Senhora das Dores. Eram nobres e ricos e retiraram-se à solidão do Monte Cenário para se dedicarem à penitência e à oração. Irradiaram a devoção à Anunciação de Nossa Senhora, que se tornou a padroeira de Florença. A data de 25 de março, festa da Anunciação, foi escolhida em Florença desde o século X, como o início do calendário civil. O uso perdurou até o ano de 1749. Lembrados individualmente pelo martirológico romano, este santo, os 7 fundadores, tem uma festa coletiva desde 1888, ano em que foram solenemente canonizados por Leão XIII, o Papa. E ontem, sábado, dia 18, dia de São Simeão, bispo e mártir. Simeão sucedeu a Tiago Menor, irmão do Senhor. Na verdade, era primo, Mas naquela época, a palavra primo não existia, apenas irmão. O santo bispo assistiu à destruição de Jerusalém, conforme havia predito Jesus. A pequena comunidade cristã
lembrando a demonstração de Cristo, teve o tempo de fugir ao trágico destino que coube à cidade, na qual os romanos não deixaram pedra sobre pedra. Logo após o furacão, ele voltou e recomeçou, com os fiéis, a reconstrução das casas e da igreja, que é a mãe de todas as igrejas. Houve muitas conversões, pois o acontecimento fez muita gente refletir sobre a mensagem evangélica. Havia pouco tempo sido rejeitada, que Jesus profetizou isso aí, a destruição de Jerusalém. Simeão teve longa vida. Por mais de 40 anos foi bispo de Jerusalém, quando foi martirizado na segunda grande perseguição desencadeada em todo o Império Romano. Ele já tinha mais de 100 anos. Depois da primeira perseguição, que atingiu só Roma, na qual Nero pusera fogo e culpado os católicos, houve um período de relativa paz. Sob o imperador Domiciano, houve uma perseguição dirigida mais à aristocracia romana, que começava a aderir à fé. Depois explodiu a perseguição de Trajano. O fim dessa perseguição não era tanto matar cristãos, mas fazê-los renegar a fé. A admirável firmeza com que os cristãos, os católicos, resistiam à retratação constitui uma página gloriosa na história da Igreja. Foi justamente sob Trajano que o santo bispo de Jerusalém associou-se a Cristo no suplício da cruz. Foi martirizado então. E hoje, domingo, é dia de São Corrádio de Placência, um religioso. Os ecologistas talvez não simpatizem muito com este santo, pois durante uma caçada a lebres e fazões, ele pôs fogo numa floresta. Os colonos se revoltaram porque tiveram muitos prejuízos. O governador, Galeazzo Visconti, condenou à morte o primeiro suspeito que apareceu, que na ocasião estava no bosque. Mas o verdadeiro culpado, que era Conrado, quando soube que um inocente pagaria por ele, confessou-se culpado e se propôs a pagar tudo. Assim fez, tornando-se muito pobre. Mas ninguém conhece os caminhos do Senhor. O caçador incendiário ingressou na Ordem Terceira de São Francisco. Em 1315, abandonou a esposa, Eufrosina, que não quis perder para o marido e se fechou no convento franciscano de Santa Clara de Placência. Escolheu como habitação uma cela ao lado da Igreja do Crucifixo. A fama de sua santidade seguia-o como uma sombra e comprometia a paz e o silêncio de que tanto gostava. Quando percebeu que as muitas visitas perturbavam sua vida de oração, Frei Conrado levantou o acampamento e foi humildemente para uma solitária gruta dos Pisoni, que foi depois chamada de Gruta de São Corrado. Ali ele morreu a 19 de fevereiro do ano de 1351. Então esse foi o santo que tacou fogo numa floresta. Esses textos eu trouxe do livro Um Santo para Cada Dia. Todos os santos da Santa Igreja triunfante roguem por nós, porque sim, nós somos pecadores. Vamos ouvir a música do Salmo do dia de hoje. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Em seguida a gente continua com o programa de hoje. É perfeito o amor de Deus em quem guarda a sua palavra. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao que é mal. Mas, se alguém te ferir na tua face direita, apresenta-lhe também a outra. E ao que quer chamar-te a juízo para te tirar a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém te forçar a dar 1000 passos, vai com ele mais 2000. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem.
Deste modo sereis filhos do vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre maus e bons, e manda chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede, pois, perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Palavras da salvação. Ó Deus, fonte de toda luz, suplicamo-vos que iluminai nosso entendimento. Dai-nos um espírito diligente e dócil e um desejo eficaz de aplicar o que ouvimos, para a glória de Deus, a santificação de nossas almas e a salvação do próximo. Amém. E vamos então fazer a nossa reflexão a respeito desse texto bíblico que acabamos de ouvir aqui do Evangelho de São Mateus. Estamos aí no 7º domingo do tempo comum, né? Catecismo da nossa Santa Igreja, parágrafo 1968. A lei evangélica dá cumprimento aos mandamentos da lei. O sermão do Senhor, longe de abolir ou desvalorizar as prescrições morais da lei antiga, tira deles as virtualidades ocultas, fazendo surgir novas exigências. Revela toda a verdade, divina e humana, que elas contêm. Não acrescenta preceitos externos novos, mas chega a reformar a raiz dos atos, o coração, onde o homem escolhe entre o puro e o impuro, onde se formam a fé, a esperança e a caridade, e com elas as outras virtudes. Assim, o Evangelho leva a lei à sua plenitude, pela imitação da perfeição do Pai Celeste, pelo perdão dos inimigos e pela oração pelos perseguidores, à maneira da generosidade divina. É o parágrafo 1969. A lei nova pratica os atos da religião, ela pratica os atos da religião, a esmola, a oração, o jejum, ordenando-os para o Pai que vê no segredo, ao contrário do desejo de ser visto pelos homens. Quer dizer que tudo que nós fazemos dentro do que pede a lei deve ser feito em silêncio. Não precisamos mostrar para os outros, porque Deus vê o que está em silêncio. Parágrafo 1970. A lei evangélica implica a escolha decisiva entre os dois caminhos e a passagem à prática das palavras do Senhor. Resume-se na regra de ouro: tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-lo de igual modo vós também, pois nisso consiste a lei e os profetas. Toda a lei evangélica ela se apoia no mandamento novo de Jesus, de nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou. E, na verdade, o decálogo, a lei que Deus deixou, os 10 mandamentos, antes de virar uma lei escrita em algum lugar, na tábua da lei ou na Sagrada Escritura, Deus já nos colocou dentro de cada um de nós. Porque todo aquele que tem um pouco de conhecimento e um pouco de inteligência sabe discernir o bom do ruim, o bem do mal, e sabe querer para si o bem e gostaria que os outros fizessem para si o bem. Então é essa a regra de Cristo: amar uns aos outros como Ele nos amou. Jesus apresenta algumas exigências para quem deseja fazer parte da sua comunidade. A lei do reino de Deus é a lei do amor e da misericórdia. Por isso, Jesus nos ensina a quebrar o ciclo da violência. Usar as mesmas armas do inimigo é como jogar lenha na fogueira do ódio. É não acabar nunca com a briga. Jesus propõe uma resistência ativa, não violenta, durante sua paixão. Ele, Jesus, levou um tapa de um guarda, bofetada injusta. Jesus não reagiu com violência, claro que não, mas pediu
explicação. Por que você está me batendo? Não favoreceu o círculo de violência e deu ao infeliz agressor a chance de refletir sobre sua atitude impensada. Os cristãos, tendo por modelo o Mestre Cristo, poderão perguntar a si mesmos: em cada circunstância, o que faria Jesus em meu lugar? Qual seria a sua reação? Refletimos sobre isso. Que o Senhor nos ilumine e nos mostre o caminho correto a seguir. Amém. Muito bem, amigos em Cristo, dando continuidade ao programa Minutos do Evangelho, desse domingo, a gente traz o quadro com a palavra à igreja. Chegamos até a Capela Nossa Senhora de Lourdes, do Ribeirão Areado, para conversar com o Valdir de Oliveira, coordenador do CPC aqui. Ele vai trazer para nós aí um relatório do que foi a festa da padroeira, dia 11 e dia 12 de fevereiro, o último, né, final de semana que passou. Boa tarde, Valdir. Boa tarde, José. Tudo certo com o amigo? Tudo certo, graças a Deus. Que bom. Então, Valdir, já falei, né, que a gente veio aqui hoje para conversar a respeito da festa. Então, o microfone é teu, né, fique à vontade para tu colocar aí para quem está nos assistindo, nos ouvindo no programa da rádio, para falar de como foi essa festa de vocês, a tradicional festa em honra a Nossa Senhora de Lourdes, né, e aquela festa que abre, né, todas as festas da nossa paróquia, né, que é a de vocês a primeira. É isso aí. É uma responsabilidade grande, José, estar de frente à comunidade, porque a comunidade não é pequena, ela se torna um espaço onde tem vários moradores de todos os lados. Mas assim, a festa foi muito boa, a festa que foi assim, foi o esperado, né? Estávamos com um pouco de medo no começo, porque tinha muitos eventos, mas a gente chegou na conclusão assim que não precisa ter medo de se tem evento lá, aqui e tal. Por quê? Porque tem público para todos. Então, o que basta... E a comunidade, vocês têm uma fidelidade, né, de pessoas que esperam até essa festa. Exato, né? exato. Inclusive, na outra vez que a gente teve aqui, que a gente gravou o convite para o pessoal vir na festa, me falou assim que, além da responsabilidade de abrir o calendário de festas da paróquia, também tem a dificuldade de fazer uma festa logo no início do ano, né? Onde que as despesas financeiras das famílias é muito grande, né? É impostos, é escola, né, que começa. Sim, então, tudo isso gera uma série de despesas para a família, mas que eu acho que o pessoal consegue, né, se organizar e vir prestigiar um evento como esse. Exatamente. A gente sempre pensa nessa parte também, usando hoje a parte de sistema, tem as máquinas, tem o cartão, tem o Pix hoje. Facilita, né? Facilitou bastante essa parte, né? O pessoal não tem dinheiro, mas pode fazer no cartão, tal, no momento. Exatamente, então, isso é importante. Isso as comunidades têm que começar a se modernizar, né? Tem que começar isso aí. No geral, a festa deu boa, graças a Deus, né? Tivemos um público legal trabalhando assim, sempre tem, mas essa parece assim que foi diferente pelo fato de ter jovens junto. Eu vi assim muitas pessoas novas ali junto. Então isso enche nossos olhos no momento. Jovens ajudando na festa. Que bom. Então, tipo assim, normalmente o jovem meio que, na minha concepção, parece que eles meio que fugiam e tal, mas não é a realidade. Eu acredito assim que nós temos que ir em busca deles, dar a chance, né? Dar o devido de respeito porque eles estão aprendendo, né? E outra coisa, né? Somos os espelhos deles, né? Com certeza. Então, eu acho que eles vendo a comunidade está sendo bem falada, eles vendo pessoas transparentes de frente à comunidade, eu acho que faz toda a diferença. Eles vão vindo junto, né? Eles querem também parecer e tu falou até uma coisa, né? Tu falou uma coisa bem importante, né? Que a gente percebe e, infelizmente, em âmbito da paróquia, a gente tem uma dificuldade com a ausência das pastorais. Uhum. E o jovem, ele é alguém interessado, só que ele precisa do chamado, ele precisa do convite. O jovem não é muito de se oferecer, mas ele fica à disposição esperando alguém convidar. Né? E essa deficiência das pastorais aqui na nossa paróquia, ela tem prejudicado, sim, isso. Porque se nós tivéssemos uma pastoral do jovem, né, a gente podia essa pastoral deveria estar trabalhando com esses jovens. Deveria fazer toda a diferença. Exatamente. Então vocês sentiram aqui, né, como é que tu chegar no jovem e convidar ele. Ele aceita o convite. Exatamente. Então está faltando esse trabalho. Esperamos que
que seja desenvolvido aí para poder trazer o jovem para a igreja, né? Sim, Ele não está afastado da igreja, não tá. ele está esperando um chamado. Exatamente. E um chamado geralmente de pessoas que eles gostam, né? Exatamente. Tipo assim, com eles não vão falar não, eles vão vir. Ainda mais quando tu empurra uma responsabilidade e se sente grande, né? E é um momento assim de ensinar, né? É um ensinamento, né? Porque a liderança da comunidade às vezes já está há muitos anos, né? E começa a cansar, começa a se desmotivar. Não precisa um gás novo, né? Então, quem dera todas as lideranças das comunidades tivesse esse pensamento. Vamos convidar gente nova. Sim. Infelizmente, a gente tem percebido em algumas lideranças usam aquele, né, do animal, como é que é? Tem um nome específico, eu não sei dizer agora, mas eles usam aquilo nos olhos e olham só para um lugar, né, e não olham ao redor o que tem. Sim. Então, ficam, às vezes, condicionados num olhar, num lugar, e esquecem do que está acontecendo ao redor. Vocês viram isso aqui, parabéns para Nossa Senhora de Lourdes. Falando aí também de outras pessoas, é claro, todo o pessoal que ajudou, a gente agradece de coração, né? É um motivo da gente estar fazendo esse vídeo, né, José? Com certeza. A gente agradece a tua ideia ali também, mas a gente fica agradecido de poder ter a oportunidade de estar mantendo esse respeito com as pessoas. Então a gente agradece de coração todos que vieram aqui, de outros bairros, de outras cidades. Tem só um exemplo assim, né? Para não ficar tão comprido o vídeo, mas é um exemplo. Eu postei algo na internet, ali no Facebook. Sim. E tem uns amigos lá do Rio do Sul. E eles vieram ali, sabe? Então a importância disso aqui é muito importante, de divulgar. Eu né? vi também o pessoal do Cursilho, né? Isso. O pessoal do movimento Cursilho da Cristandade aqui de Birama, eu vi algumas fotos com eles, inclusive de uniforme e tudo, né? Eles sempre são parceiros. Pois é. A importância do Cursilho, assim, não só na parte espiritual, mas nessas organizações que eles trazem assim, para a comunidade, um exemplo de respeito, de compromisso, de união. Muito bom, né? O Cursilho é um exemplo para todos. A gente falou até na outra conversa, né? Esse é o sentido de comunidade. Sim. Né? Não é só o lucro da festa para fazer as obras necessárias, né, materiais, mas essa união, né, essa compartilhar, né, auxiliar, e é o sentido de comunidade, né? Unidade, é uma unidade comum entre todas as pessoas. É muito importante isso, e é o que vale mais do que até o dinheiro que se arrecada na festa. Exato. Assim, não posso deixar também de agradecer a própria diretoria, que é o pessoal que trabalha engajado, assim, né? São um pessoal muito trabalhador, inclusive o Francisco está aí fora, o Chico, né? Uhum. O Chico está aí fora trabalhando. O Alvecir. Então, todos ali, né? O pessoal do local aqui que abraçou a causa. A comunidade. Assim, a comunidade, ela abraçou a causa em doação. Então a gente conseguiu fazer uma festa com muitas coisas doadas. Que bom, né? Então a gente não precisou ir atrás de comprar muito, a gente foi atrás das pessoas, e onde que a gente teve assim um retorno bom. Um retorno espetacular. Que legal. O pessoal está bem engajado, o pessoal está confiando, né, na comunidade que está dando certo e tal, e que com certeza a comunidade é deles, é nossa, né? Então é um grãozinho, né? Um grãozinho que cada um traz faz toda a diferença, né? E no domingo vocês tiveram a Santa Missa, né, em honra à padroeira. Tinha bastante gente na missa? Tinha bastante, a igreja estava lotada. Estava lotada, que bom. Isso é muito importante também, né? Antes de festejar, né, agradecer a padroeira que tem mantido essa comunidade, né, unida e de pé, né? E isso é muito importante. E também foi a última missa do Padre William, né? Aqui, agora daqui para frente já vai ter aí o Padre Carlão, né, assumindo a paróquia. Esperamos até, né, que ele faça um bom trabalho aí na paróquia, que precisa. Precisa. Com certeza. Mas, Valdir, tuas palavras finais, então, de agradecimento, para daí nós encerrar a nossa conversa de hoje. Sim. Todos que eu já comentei, diretoria, comunidade, aí comunidades vizinhas, cidades vizinhas também. A parte também, a gente não pode deixar de agradecer também a área política da cidade também, que ajudou nós bastante, né, em todas as partes. Da comunidade aqui, queria deixar um agradecimento especial assim para os, não só do bairro, mas pessoas que têm comércio. Né? Então tem vários empresários aí que ajudaram a gente também bastante, que faz toda a diferença.
querendo ou não, nós como um povo, aqui a gente traz de grãozinho em grãozinho, e a pessoa que tem a oportunidade de trazer um pouco mais, ajudar um pouco mais, com certeza é sempre bem-vinda. Ela tira das costas de alguns aquilo que vai andar mais ligeiro, a obra e tudo aquilo que vem pela frente, né? Então a gente deixa o nosso agradecimento do fundo do coração, né? E vamos ter logo um evento de novo, né? Com certeza. Então a gente logo tá aí de novo, todo mundo trabalhando de novo, para que aconteça de volta. Talvez um evento à altura, mas não à altura, a gente quer fazer melhor. Sim, né? Com certeza, né? Eu acho que a cada vez que você faz alguma coisa, você tem um aprendizado ali. Isso. Né? E com esse aprendizado, tu melhora, tu corrige, tu avança, né? E a coisa sempre fica melhor. Eu também, José, eu queria aproveitar, né? Às vezes, como a gente está em obra, não está um ambiente legal ainda para fazer uma festa, a gente não tem o piso pronto. Uhum. Então a gente também pede desculpa para o público que estava aqui, principalmente os de fora, né? Mas a gente está lutando justamente para ter um lugar legal, um lugar melhor. Um lugar melhor. Vai estar. Daqui a pouco está pronto. Daqui a pouco está pronto. Muito trabalho, muito esforço e muita ajuda, né? É isso aí. Tá bom? Vamos encerrar então? Vamos encerrar. Beleza? Gente, então vamos fazer a nossa oração para encerrar o nosso quadro de hoje. Uma oração à Nossa Senhora, uma Ave Maria, a Nossa Senhora de Lourdes, padroeira dessa comunidade, que está presente aqui, orientando esse CPC, que muito tem trabalhado aqui pela comunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Fique conosco, o programa continua. Terminando o programa deste domingo, vamos falar aí da nossa agenda paroquial, trazer aí alguns compromissos, né, algumas colocações para esse domingo. Lembro, primeiramente, terceiro ano vocacional do Brasil, né, instituído pela CNBB, vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho. Jesus nos chama, atendamos seu chamado. Vamos rezar sempre, né, pela manutenção das vocações, né, sacerdotais, para que elas aconteçam no nosso meio, principalmente aqui na nossa paróquia. Então, já falei no início do programa, né, o padre Carlos Humberto, já está aqui na nossa paróquia. Ele é mais conhecido como Padre Carlão, né? Ele vai assumir oficialmente a paróquia no dia 26 de fevereiro, onde haverá celebração da Santa Missa de posse canônica, celebrada, né, presidida, né, pelo bispo diocesano. Então, o Padre Carlos vai receber oficialmente a nossa paróquia na Igreja Matriz Santo Huberto, às 8h30 da manhã, domingo 26 de fevereiro. Fica aqui o convite para que, principalmente, as lideranças das comunidades, das capelas, se façam presentes, né, para prestigiar esse evento, prestigiando a responsabilidade aí que o nosso padre vai assumir, né, o nosso pároco, mas também prestigiando a presença do nosso bispo diocesano, que é sempre uma coisa muito boa quando o bispo vem à nossa paróquia, né? Muito bem, teremos em março o curso de noivos, o primeiro do ano, dia 18 de março, é um sábado. Então, quem quiser fazer esse curso, aproveite, né? Procure aí nas redes sociais da nossa paróquia, Santo Huberto, Facebook, Instagram, também no Twitter. Lá vai ter um folder falando desse curso de noivos, e nesse folder tem um número do WhatsApp, para quem quiser fazer o curso, mandar os nomes ali para a secretária paroquial, a Ivonete. E ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 4. Falo do dízimo, procurem aí nas suas comunidades, né, com o tesoureiro do CPC, ou com alguma liderança da sua comunidade, e comece a fazer a sua oferta do dízimo, né? Na matriz é só procurar a secretaria paroquial. Vamos fazer a nossa oferta de coração, dar à igreja um pouco do que Deus nos deu de bom grado.
Lembro também que dia 22 de fevereiro, né, inicia o tempo da quaresma. Então vai do dia 22 até 6 de abril. 22 de fevereiro a 6 de abril são os 40 dias da quaresma, né? Nossa quaresma aí começa na quarta-feira de cinzas. Penitência, jejum, conversão, caridade, oração, arrependimento. Aproveite, né? Veja ali na Secretaria Paroquial um horário e vá fazer a sua confissão. O Padre Carlão está lá te esperando para que você possa participar dignamente da Páscoa do Senhor, tendo feito a sua confissão, né? Falado ao Senhor das suas falhas, das suas faltas e recebido este sacramento tão importante, o sacramento da penitência. Muito bem, falamos aí da nossa agenda, então, dia 22 de fevereiro, 19h30, será a missa na nossa matriz Santo Huberto, né? 19h30 é quarta-feira de cinzas, né? 25 de fevereiro é sábado, 5 horas da tarde, celebração da Santa Missa na Capela Nossa Senhora Aparecida do Caminho do Meio. Também no sábado, 19 horas, dia 25 de fevereiro, missa na Capela São Miguel da Serra São Miguel. Já no domingo, 26 de fevereiro, então às 8h30 da manhã, eu já falei, né? A missa de posse canônica do Padre Carlão, né? Às 8h30 da manhã na Matriz Santo Huberto, com a presença do bispo, né? Com a presença do bispo. Dia 26 de fevereiro ainda, às 10 horas da manhã, é domingo também, está marcada a missa na Capela São Pedro e São Paulo de Dalbergia. E ainda no domingo, 26 de fevereiro, 19 horas, haverá missa noturna na nossa Matriz Santo Huberto. Eu quero lembrar que quarta-feira é quarta-feira de cinzas e eu ainda não sei qual horário, né, se vai ter mais de um horário a imposição das cinzas, se será só na missa da noite. Eu não tenho essa informação, infelizmente, mas acredito que será na missa da noite, sim, feita a imposição das cinzas, quarta-feira de cinzas, né? Portanto, se haverá de manhã celebração, eu não sei, mas acompanhe aí as redes sociais da Paróquia Santo Huberto. Nós tendo essa informação, a gente vai estar divulgando ali sim, tá? Se haverá de manhã a celebração também. Não posso confirmar isso 100%. Programa Minutos do Evangelho, de segunda a sexta-feira, em 2 horários, meio-dia e reprise às 7 da noite. Aos domingos, sempre ao meio-dia, o programa tem mais de 1 hora de duração, aqui na nossa rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Justificando apenas eu não saber do horário certo de quarta-feira, que o Padre Carlão acabou de chegar e a gente não conseguiu ainda acertar esses detalhes todos com ele ainda, né? Até que a gente acerta o passo, isso demora um pouquinho, né? Até que tudo comece a caminhar conforme tem que ser. Vamos encerrar então o nosso programa deste domingo, fazendo uma oração, a oração a São Conrado, que é o santo deste dia de hoje. Meu querido Pai, celebrando hoje a memória de São Conrado, permita-nos seguir seu exemplo e buscar Deus em todos os momentos da vida. Que nossa vida seja cercada de oração e de ações amorosas em favor do próximo. Sobretudo, os mais abandonados. Amém. E por intercessão de São Conrado, que desça sobre todos nós a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos uma semana abençoada, uma semana frutífera, né? Quem tiver aí feriado, aproveite o feriado, né? E quem não tiver, que trabalhe na glória do Senhor. Ficamos hoje por isso. Vamos ouvir a nossa última música do programa deste domingo. Bom domingo a todos, boa semana.